Oi, tudo bem? Eu sou o Thales, o criador do Ninho de Escritores, e esse vídeo eu criei com base em uma ideia que ela é muito recorrente dentro da prática do Ninho, que é a seguinte: a gente pode aprender a escrever melhor lendo qualquer tipo de texto. Pode ser um texto de um autor consagrado, pode ser um texto de alguém que está começando. O importante é que a gente olhe para as coisas como um escritor, que a gente pense como um escritor. E para mim, esse pensamento ele está conectado a basicamente três grandes perguntas, que são: o que eu aprecio nesse texto, o que eu pergunto para esse texto e, se esse texto fosse meu, como eu melhoraria essa escrita. Com base nessas questões, eu consigo pegar qualquer texto, quer eu ache ele absolutamente maravilhoso, quer eu ache ele pouco atraente, eu posso aprender com ele e, por tabela, ensinar com ele. Então, nesse vídeo, eu vou ler e comentar o texto de um dos assinantes da newsletter do Ninho, cujo link vai ficar aqui embaixo na descrição do vídeo, e vou comentando cerca de 300 palavras desse texto. Então, é o início de uma história maior. Esse trecho ele é o começo do prólogo dessa história que eu recebi. E vamos ver o que acontece conforme a gente vai lendo. Eu não li o texto ainda, então eu vou ler em voz alta enquanto eu vou comentando e a gente vai acompanhando, que eu vou fazer o possível para ele ficar aqui do lado. Prólogo. Ok. Essa palavra de cara, ela já me fala que tem algo aqui para eu entender. Esse texto vai ser maior do que algumas páginas. Ele se propõe a ter um prólogo, portanto, ele está iniciando a apresentação de um cenário, de um universo, de uma situação que vai ser explorada nessa história. Berserk, volte agora, são muitos. Ok. Primeira coisa que acontece quando a gente está trabalhando com histórias e resolve começar com diálogo. É muito importante que a gente entenda a diferença entre literatura e cinema. E esse é um bom exemplo do que isso acontece. No cinema, a gente consegue começar com todo mundo falando, várias vozes, e dá pra ver aqui que a gente vai ter 5 ou 6 falas até entrar algum texto de descrição, porque no cinema a fala não vem sozinha, geralmente. Ela vem associada de imagem e ela vem associada de outros sons por baixo. Na literatura, tudo o que a gente tem para construir o cenário e entender o que está acontecendo são as palavras. E nesse caso, por enquanto, eu sei que tem um personagem que está sendo chamado, ele tem que voltar de algum lugar e tem muito de alguma coisa. Mas eu não sei se isso é uma guerra ou se ele está num lago com patos. Eu não sei se ele está num shopping, eu não sei se essa história se passa num navio, eu não tenho informações sobre essa história ainda. E aí essa fala que é para ter urgência, e eu sei que ela tem que ter urgência porque tem 3 pontos de exclamação, e a exclamação ela tem esse potencial, ela chama para algo muito intenso, ela não me informa exatamente o que está rolando. Então vou continuar lendo porque eu tô curioso, na verdade, para saber para onde isso vai. Continue, meu amigo. A boa-fé me diz que, na verdade, a gente está falando de continue, meu amigo. E essa vírgula ela faz diferença. Se eu escrevo sem ela, eu tô pedindo para a pessoa continuar sendo minha amiga. O que super legal para a vida, provavelmente não é o caso no texto. Quando a gente está usando vocativo, ou seja, essa forma de chamar a pessoa, isso geralmente, ou sempre, vai entre vírgulas. Então é o caso aqui. Continue, meu amigo. São muitos, mas eu dou conta até vocês passarem. Agora vão. Ok? Tem uma situação de urgência que está acontecendo aqui. Dá pra ver que esse provavelmente é o Berserk respondendo. E aí eu me pergunto, se são muitos e a pessoa está pedindo para ele voltar, como é que ele tem tempo de falar tudo isso enquanto está ali lidando com o que quer que seja? Porque agora eu estou pensando, nossa, é alguma coisa que está urgente, que está acontecendo naquele momento e que está demandando toda a atenção desse personagem.
Pelo jeito não toda, porque ele dá conta ainda de explicar que são muitos, mas eu dou conta até vocês passarem. Dar conta, inclusive, é uma expressão que vale a pena pensar se cabe dependendo do universo que a gente está construindo, já que eu tenho a sensação de que isso é um regionalismo de algumas partes do Brasil. Não tenho certeza, acho que vale a pena procurar. Se souber, me conta nos comentários. Não, ninguém precisa morrer. Ok, então a gente está tendo uma oposição. E isso é muito legal para que a gente já comece a entender qual é o papel do diálogo nas histórias. Diálogo não é simplesmente uma reprodução da fala humana. Embora às vezes a gente faça isso e escreva diálogos do tipo oi, tudo bem? Tudo, e com você? Tudo ótimo? Esse diálogo, ele é quase um desperdício de palavra, porque ele não está acrescentando nada, nem dramaticamente, nem de conhecimento sobre os personagens, nem construindo uma experiência estética que seja mais interessante. E aí, então, o que acontece? O diálogo, a gente pode pensar nele como um jogo de tênis. Temos duas posições, ou mais de duas, opostas, e as pessoas estão debatendo entre esses pontos distintos. E aí, quando uma fala entra, ela está acrescentando algo que vai ser depois rebatido por outra, até que um dos dois sejam convencidos ou que a gente entenda quais são os pontos de distinção entre eles. E nesse caso, dá pra ver que tem um personagem que quer salvar o outro e o outro que quer salvar os outros. Então, tem aí um certo altruísmo rolando entre os personagens, dá pra perceber isso. Vá agora. Minha vida nada vale se o mundo for destruído. Vá. A vida de alguém vale ou continua se o mundo for destruído? Eu não consegui entender exatamente como essa fala se encaixa. É possível que isso mais pra frente faça sentido e seja parte da história. Nesse momento, porém, enquanto leitor, eu não faço a menor ideia de quem está falando, do que está em jogo e do que eles querem. Então, não me importo ainda o suficiente para sequer querer saber se de fato a vida dele vale alguma coisa ou não se o mundo for destruído. E assim, o mundo ser destruído, ok, o nível do perigo da coisa já foi colocado super alto. E eu ainda não sei quem são os personagens nem onde é que eles estão. Ou seja, eu não conheço o mundo ainda para me preocupar com ele ser destruído. E isso na literatura é sempre fundamental. Não só na literatura, sempre que a gente conta histórias. Eu não consigo me importar com o que não foi apresentado ainda. Então, para que eu possa efetivamente lidar com as informações de que há um mundo em risco, talvez o prólogo precise ser ainda antes desse momento de guerra. Esse recurso de começar no meio da ação, que a gente chama de in media res, ele é super rico, porém ele é delicado, porque às vezes a gente não dá conta de construir contexto suficiente para que ele faça sentido pra gente. Azuis, vamos, não temos tempo. É que eu tô confuso agora, porque a gente tem a pessoa A que falou com Berzoik. Berzoik respondeu. A respondeu. Berzoik respondeu. Azul. Então tem outro personagem. A gente tem pelo menos 3. E agora 4. Tô confuso. Mas eu tô confuso e gosto dessa confusão, especialmente porque ela mostra que o escritor tentou construir um diálogo de várias vozes. Isso é incrivelmente difícil de fazer funcionar e eu acho sempre valioso honrar essa tentativa, porque quando a gente observa que a linguagem dos personagens ela é parecida e, portanto, não tem nada ali, exceto chamava o nome dos outros, que ajude a perceber que é mais de 2, isso sinaliza que a gente pode retrabalhar esse diálogo para que cada personagem tenha uma voz característica. Ou a gente pode colocar incisos nos diálogos para informar o leitor sobre o que está acontecendo. E isso já seria bem bacana para que a gente entendesse um pouco mais desse contexto, que até agora é o que está faltando mais para que a gente possa realmente começar a mergulhar nessa história. E outra coisa, reticências, elas são abaixo na leitura. Então a gente tem nessa frase 2 tons muito diferentes. A gente tem um vamos seguido de um não temos tempo. Porque a reticência é isso, ela baixa a nossa voz, ela reduz a força com a qual a gente entrega a fala
no final do texto. E é muito diferente um vamos, não temos tempo, de um vamos, não temos tempo. E isso é bacana a gente observar, para pensar também como é que a pontuação pode nos ajudar a construir histórias mais legais e mais emocionantes. E com as emoções certas, que é bem importante. Passando por um estreito formado por rochas, da qual eu estou entendendo que provavelmente era na qual, porque está se referindo a na passagem. Então, de novo, passando por um estreito formado por rochas, na qual tinham tochas dos lados simbolizando uma passagem. Esse passando, ele é uma frase que não está completa. Normalmente, a frase seria passando por Y, então X. E esse X não é obrigatório, mas a frase constrói essa sequência. E aqui, ela não faz isso. Ela acaba pela metade. O que tem passando por um estreito formado das rochas? Eu não sei. Isso está faltando para colocar aqui no texto. É uma passagem por um estreito formado por rochas e os lados têm tochas que simbolizam uma passagem. Mas eu não consegui entender se essas tochas estão colocadas em sequência ou se essas tochas formam uma espécie de um arco. Pode ser os dois. E pode ser, inclusive, outras coisas. Eu não consegui visualizar. Sobre mim, uma coisa importante que é relevante quando eu faço esse tipo de leitura. Eu tenho a fantasia, ou seja, eu sou incapaz de visualizar as coisas. Então, eu preciso que o texto seja conceitualmente claro para que eu imagine o que está acontecendo. E essa é uma característica que dificulta muito a minha relação com literatura. Mas seguimos, porque é muito divertido estabelecer essas relações conceituais enquanto as pessoas ficam imaginando as coisas que existem. Eu vou fazer um vídeo sobre a fantasia em breve, porque é super legal. E é um inferno ao mesmo tempo. Fim do parênteses. Todos tensos, respirando pesado, pensando em toda a infantaria perdida, pensando quanto tempo mais Berserk iria aguentar. Tá, duas coisas. Primeiro, ok, infantaria perdida, então é um exército, é uma guerra, é uma batalha. Tô começando a ganhar pontos para entender isso. Dava para imaginar isso antes? Dava, só que o que acontece? Quando eu não tenho o texto me dizendo exatamente o que eu posso acreditar, o resultado disso é que muitas vezes eu vou construir na minha cabeça uma ideia que não vai corresponder ao que o texto está trazendo. E aí, nesse caso, cabe eu observar e cuidar dos elementos que o texto me dá. Agora que está falando de infantaria, eu já sei que não é aquela coisa do shopping, eu já sei que não é um bando de criança, ou melhor, não sei. Estou pressupondo porque na minha cabeça a guerra não envolve geralmente crianças podendo salvar o mundo. Mas eu posso estar errado. E de novo, é função do texto me dar a direção para explorar o texto de uma maneira que vai fazer mais sentido e vai fazer o sentido que o escritor desejava. Outra coisa que daí é só chatice minha. Iria aguentar. Isso é muito oral, né? Ele ia aguentar, ele ia fazer, ele iria fazer. Eu particularmente não gosto. Então eu sempre que eu vejo isso, eu faço uma troca e coloco o verbo no tempo correto. E nesse caso ficaria aguentaria, em vez de iria aguentar. Não é tempo correto, na verdade, mas eu não vejo por que gastar duas palavras para dizer aquilo que eu consigo com uma só. E essa economia torna meu texto mais poderoso. Se eu tenho 10 palavras dizendo uma coisa e um outro texto diz essa mesma coisa em 300, em teoria, essas 10 vão estar muito mais carregadas de sentido e significado e vão ser mais poderosas. E essa é uma coisa que a gente pode buscar enquanto escreve, né? Essa economia. De que forma a gente pode ser o mais sutil possível na construção do nosso texto. E, ao mesmo tempo, pensando que a qualquer momento poderiam se debater com seu objetivo. Porém, isso significaria morte ou vida. As frases são fortes. Essa ideia de, isso significaria morte ou vida, eu entendo que o escritor está querendo passar a ideia de que tem algo muito intenso ali que merece atenção e cuidado. Entretanto, eu ainda não sei o que é. Eu não sei o que está em jogo, eu não sei quem são eles. Então eu não consigo me conectar com eles. Eu não consigo me conectar com o que está acontecendo. E eu não sei qual é o objetivo. Então, de que adianta me dizer que eles podem se debater com o objetivo? Isso, inclusive, acontece muito quando eu vejo o texto de escritores iniciantes. A gente tenta criar um mistério escondendo as coisas do leitor.
E aí, dessa forma, a resolução do mistério é mostrar depois do que a gente estava falando. Só que quando a gente faz isso, a gente está trapaceando, porque a gente não está dando nenhuma oportunidade do leitor imaginar o que poderia ter sido. Toda a emoção que a gente poderia criar com a revelação do que é na verdade desaparece porque isso nunca foi oferecido para o leitor antes. Outra coisa, outro marcador de linguagem oral. Na oralidade, a gente começa a frase com e, a gente começa a frase com mas. Na escrita, pela gramática normativa, não. E eu sou a última pessoa que vai cobrar a gramática normativa de quem está escrevendo, eu acho que essa é sempre uma escolha. Porém, eu entendo que a gente tem que estar consciente das escolhas que a gente está fazendo na construção do nosso texto. E se eu comecei meu texto com um e, eu espero que isso seja não só consciente, como apareça outras vezes, enquanto parte do estilo de texto que eu estou tentando construir, que nesse caso vai ser um texto mais oralizado. A caverna, escura e sombria, soava o som de gotas pingando pelas estalagmites batendo nas poças, fazendo um som alto por conta do eco. Outra coisa que eu gosto muito quando eu estou lendo um texto é ver o som do texto. Então, a vírgula ela é essa pequena pausa, né? A caverna, escura e sombria, soava o som de gotas. E a outra coisa que eu gosto é de ver também como é que sai esse som. Soava o som, tem um sombria, soava o som, tem esse sss que vai se repetindo. Foi intencional? Não foi? Se não foi, presta atenção, vê qual é o efeito que causa e avalia se quer manter ou não. Se foi proposital, tá funcionando. O respirar de cada um, pesado e abafado, que era apenas... De novo uma vírgula precisa existir aqui, porque o que acontece? O respirar de cada um, que era apenas interrompido por engolir seco de incerteza no que está por vir na escuridão. Outra frase que, assim como aquela que tinha o gerúndio do passando, ela também demanda uma continuidade. O que tem o respirar de cada um que era apenas interrompido? O que tem? E esse que tem a gente apresentaria dentro da mesma frase para que ela fizesse sentido completo. É sempre bom a nossa frase começar e terminar, ou seja, que uma frase sozinha dê conta de passar todo o sentido que ela busca passar. Esse vídeo está ficando já bem longo, então eu vou parar por aqui. A minha ideia foi exatamente apresentar um pouco de como é possível ler e pensar sobre os textos a partir de um exemplo real, e quero fazer mais vídeos a partir de outros textos e ver também tudo que pode aparecer. Então, se tu quer que um texto teu seja lido e comentado por mim, me conta isso aqui nos comentários e aí eu vou saber e vou te procurar para que a gente possa organizar isso. E se tem algum texto de algum autor consagrado ou algum autor famoso que tu gostaria de ver também comentado dessa maneira, para entender também as coisas positivas que ele traz, me manda, me fala qual é, e aí eu vou fazendo esses vídeos a cada semana para poder ter um repertório de leituras e de modos de interagir com os textos. Não deixa de curtir, seguir o canal, tem um sininho que tem que ativar para receber as notificações, compartilhar, fazer essas coisas todas, porque isso me ajuda a crescer e continuar fazendo esse trabalho, tá bom? Então, obrigado, tchau, tchau, até a próxima.